Tu tá fazendo arte? Hã? Oh, você quer ser visto, é? É? Oh, quer ficar em pé? Você quer ficar em pé? Gente, começando mais uma vez com mais um vídeo, Theo querendo aparecer. Então, gente, para vocês que estão acompanhando durante essa semanada inteira, algumas resenhas eu estou trazendo aqui essa semana com a temática de Halloween, né? Pra gente finalizar o mês de outubro. Apesar de que nós já estamos no dia 1º de novembro, então estamos no dia de Todos os Santos, então o Halloween já passou, ou não, né? É a gente que faz a festa, é a gente que comemora, mas eu resolvi, como prometido, trazer para vocês mais uma obra que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês, falar um pouquinho dela, falar um pouquinho do que eu achei. Inclusive, eu acho ela tão importante neste tema para trazer sobre este tema que eu fiz uma breve releitura dela para eu conseguir pegar alguns pontos que estavam um pouco esquecidos, tá? A obra nada mais é que O Iluminado, do Stephen King. Essa história foi a terceira obra que o mestre do terror acabou publicando. Eu acabei lendo este livro lá pro final do primeiro semestre do ano. Acabei finalizando ele, mas como fazia bastante tempo que eu tinha lido e muita coisa na cabeça e outros livros também vieram pra gente ler, então acabou que alguns pontos, alguns detalhes ficou faltando, nomes de personagens. Apesar que a minha memória ela está tão fraca que mesmo eu tendo pegado este livro há pouco tempo, que no caso finalizei ele, essa leitura breve, hoje ainda, tem alguns, não vou falar todos os nomes de personagens, enfim, eu quero trazer mais o enredo da história e como que acontece todo o desenvolvimento e toda a história aqui neste livro. Esse livro, ele é considerado como se fosse uma obra-prima do autor, é muito conhecido, são várias adaptações, são várias ramificações com este desenvolvimento e com este enredo. Há outras obras que também são coligadas com esta história, por exemplo, o Doutor Sono, que é como se fosse uma continuação dessa história. O que é que vai acontecer aqui? Trata-se principalmente, né, um fator principal de um hotel chamado Overlook. Este hotel, Overlock, quando eu falo, gente, a palavra Overlock, eu venho trazer uma noção assim de costura, mas não sei se tem algum significado com isso, mas eu acho que não. Mas vem na minha cabeça isso, tá? Este hotel, no caso, ele fica, né, não é situado aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos, e no local propriamente aonde ele está localizado, acontece um inverno muito rigoroso. Então, este hotel, ele fica fechado pelo prazo, ele fica fechado por 6 meses, porque o inverno lá é muito rigoroso. Então não há hóspedes e nesse prazo, quando o hotel fica fechado, precisa-se de alguém para cuidar. Acontece que o início da história já vem trazer a entrevista, pelo menos nesta versão que eu tenho em mãos, vem trazer a entrevista de trabalho do próprio personagem, que vai ser utilizado aqui no enredo de uma forma bem factual, vamos se dizer, que se trata do Danner, é um pai de família, tem a sua esposa, tem o seu filhinho de 5 anos, e ele perde o emprego depois de ter uma treta ali com um aluno na escola, que acabou fazendo algumas caretagens lá no carro dele, ele não gostou, acabou batendo nesse aluno e, enfim, foi denunciado e foi mandado embora. E aí ele precisa de emprego, né? E este personagem, ele tem, devido aos grandes problemas e traumas de infância que ele tem, que também é relatado aqui no livro, ele é uma pessoa que é um pouco achegada à bebida alcoólica. Então, quando ele toma bebidas alcoólicas, acontece que alguma coisa, ele fica desnorteado, ele fica fora de si. E vai ter um certo momento que ele vai pegar o filho dele e vai acabar quebrando um dos bracinhos do filho dele de 5 anos. E isso vai gerar uma grande tristeza, um grande rebuliço na família e no próprio casamento dele, onde também tem a esposa dele que está
naquela jogada ali, não sabe o que faz, está muito preocupada com o andamento do casamento, com a relação de pai e filho. E aí acontece essa oportunidade de ele trabalhar neste hotel. Ele pergunta, né, pra quem vai entrevistar ele, que nada mais é um amigo de bebedeira dele, que tem alguma coisa, não me recordo bem, tem alguma coisa ligada com este hotel. Não me recordo muito bem, gente, eu acabei lendo esse livro ontem pra hoje, tá? Relendo, na verdade. E mesmo assim eu não me recordo, mas é porque a memória tá bem fraca mesmo. Só que ele vai fazer essa entrevista, ele aceita o cargo, eles aceitam ele como um novo supervisor, um zelador, um gerente ali do hotel. E quando ele entra neste hotel, ele vai conhecer os funcionários. E é bem exatamente no último dia que o hotel é fechado por conta do inverno. E daí acontece aquele silêncio total. Ele vai conhecer o cozinheiro, por exemplo, vai mostrar sua família. O cozinheiro vai se deparar com um menino. Gente, pra vocês perceberem como a minha memória tá falhada, eu estava até agora falando que o nome do pai era Danny, mas Danny é um menino de 5 anos, o filho dele, e o pai se chama Jack. Jack tá aqui, gente, na contracapa. Tá na contracapa. E eu me perdi. Então deletem a informação que até o momento eu estava me referindo o pai como Danny, tá? Então agora vocês já sabem que Danny se trata do menino. Voltando da onde que a gente parou, o cozinheiro, assim que é convidado a conhecer esta família ilustre, né? Uma família de poucas pessoas, apenas 3 pessoas, o pai, a mãe e o filho. Ele se depara com esse menino Danny e ele percebe que este menino é igual a ele, né? Uma pessoa, uma criaturinha iluminada. O que que significa iluminado? Pessoas que conseguem ver pessoas mortas, ouvem sussurros, conseguem ouvir pensamentos de outras pessoas, conseguem identificar e saber o que vai acontecer no futuro, presságios. Dessa forma, coisas leves. E é aí que começa todo o enredo do suspense na história. Vão ter alguns acontecimentos que vão ocasionar alguns momentos de suspense aqui na história, como elevadores que ligam, sobem e descem sem ninguém estar ali. O que eu achei bem interessante também é que, pelo pai, Jack, se tratar de uma pessoa com problemas que tem com a bebida, ele vai ter a seu mercê, ele vai ter à sua disposição várias bebidas dentro do hotel. Então, ele vai poder beber à vontade. Isso me dá a impressão de que o hotel, além de ter pessoas mortas, algumas coisas que acontecem por ali, é como se o próprio hotel tivesse uma vida e fosse um personagem, fazendo com que o próprio Jack conseguisse aquilo que ele precisava para alimentar o que o hotel precisava que fosse alimentado, né? Que, no caso, o hotel, ele tem 75 anos, ao contar de todas as idas e vindas e vendas e tragédias de tudo que aconteceu ali no hotel, ele tem 75 anos, nada fica por muito tempo, por longos anos, pessoas não ficam ali por longos anos, sempre acontece alguma coisa, alguma tragédia, alguma coisa, e até os últimos zeladores do inverno anterior sofreram mortes trágicas ocasionado exatamente pelo pai da família, né, que por muito tempo ficar ali num lugar fechado, acabou adquirindo a loucura e matando suas filhas e a sua esposa, e depois acaba tirando a própria vida. Eu nem sei se eu posso falar isso no YouTube, mas eu acredito que sim. Vocês entenderam, né? Então, ele vai saber de tudo isso, mas pra ele passou, é uma coisa que pode ter acontecido e tá tudo certo. E ali a história vai trazer toda aquela escrita que o autor já sabe, que a gente já tem uma continuidade dele, que ele vai trazer fatos de acontecimentos, ele vai fazer com que a gente entre na ambientação de uma forma bem descritiva, bem imersiva, então faz com que a gente esteja na frente da imagem, na frente do acontecimento e ver tudo aquilo. Então ele vai ligando alguns pontos que, além de todo o suspense e todo o terror que envolve algo que a gente não consegue notar, porque, como eu informei, parece que o próprio hotel ele tem vida, além de todo aquele horror e o terror, além de todo aquele terror envolvendo pessoas que foram mortas ali, porque tem uma parte, gente, que é muito interessante, que em um momento e vê muitas pessoas. O hotel está cheio de pessoas.
Só que na verdade elas não estão ali, porque elas não são pessoas vivas. Elas são de outro tempo, do tempo que elas viviam e passaram por ali. E elas ficaram ali, as almas presas ali. Então, aquilo dali faz com que a gente entenda que o próprio hotel é um personagem e o próprio hotel vai manipulando alguns fatos. E claro, obviamente, o que aconteceu com o antigo zelador no inverno passado vai acontecer com este novo zelador. Então, toda a descrição de tudo que o Jack passa, de toda a mente dele, macabra, tudo que vai acontecer, obviamente a gente vai estar sabendo por conta da escrita explícita do autor. Então, isso é incrível, é uma obra incrível, por mais que a minha obra dele até o momento é Salem, mas o Iluminado não deixa de ser uma obra-prima dele, como todos falam, por a gente perceber realmente que é uma obra que ela é completa, né? Então, não vou falar em detalhes do que acontece, porque eu acredito que muita gente já viu a adaptação, e a adaptação, inclusive, é muito fiel à história, apesar de que eu tenho algumas ressalvas com alguns personagens, especificamente a mãe do Danny, que no livro ela é muito corajosa, ela tenta segurar as pontas de todas as formas, ela tenta se defender o Danny, defender a família no geral, defender o Jack de si mesmo, mas no livro ela só sai correndo, berrando, uma assustada, como se fosse uma criança menor do que o próprio filho, no filme, né? Então, é a única ressalva que eu tenho negativa da adaptação deste livro. Mas, voltando ao livro, ele finaliza de uma forma impecável, com todas as camadas sendo interligadas entre elas. E o que que acontece? O hotel vence, né? Então, aquele espírito, aquela sombra trevosa, aquele mal, que a gente não consegue identificar o que realmente é, prevalece e continua ali. Mas tem algumas coisas, alguns pontos ali do livro que é bem bacana, gente. Eu não vou contar, tá? Eu vou deixar. Tem alguns livros, gente, que eu faço questão de trazer os spoilers, mas os livros do Stephen King, me parece que tem algumas coisas que a gente pode deixar embaixo dos panos pra você descobrir através da sua leitura e da sua impressão e da sua expectativa e experiência com a leitura. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar dele. Não tenho a mais, porque tudo que eu falar a mais vai ser muito descritivo, o que está no livro. E eu acho que é isso. E se caso vocês ainda não tenham o livro e quiserem saber um pouco mais dessa história, mesmo que já tenham visto a adaptação, mas querem saber um pouco da escrita do autor, eu tenho o link de descrição aqui da Amazon, então se vocês quiserem adquirir, tanto no físico quanto no e-book, vocês podem estar adquirindo através do meu link, vocês não vão pagar mais nada por isso, mas em contrapartida vai estar ajudando todas as nossas redes sociais a ir pra frente. Então é isso, gente, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Beijos!